Fala pessoal, terceiro vídeo aqui do canal. Combinei aí com vocês no primeiro vídeo de apresentação que a ideia sempre é fazer algumas playlists, né? Os alunos gostaram muito dessa ideia. E meus filhos queridos tiveram uma ideia fantástica, em virtude do filme Oppenheimer, de mostrar a partida conhecida entre o Einstein e o Oppenheimer, que foi jogada supostamente em Princeton, 1933. Eu achei muito legal essa ideia dos meus filhos para começar uma playlist com as pessoas famosas, né? Separar por pessoas famosas, ou seja, pessoas que jogaram xadrez na vida, enfim, esse tipo de situação, e colocar como uma playlist. Vem num momento importante, porque é um filme do Christopher Nolan. Eu gosto muito dos filmes dele, particularmente Interestelar, porque quando eu era jovem eu adorava astronomia, tinha a ideia de fazer física e seguir no estudo de astronomia, li o Cosmos na minha época dos anos 80 do Carl Sagan, enfim, acompanhava tudo, mas o xadrez acabou falando mais alto, né? Então eu acho que o momento é interessante, o assunto é polêmico, né? Nosso mundo mudou depois da invenção da bomba atômica, enfim, uma situação de tragédia, né? Eu acho que os esforços dos cientistas deveriam ser no tipo pisar na Lua, colocar um homem no espaço, alguma coisa assim seria mais frutífero. Mas, enfim, né? O mundo nem sempre é o que a gente quer, mas é o que temos. Né? Então, o filme é polêmico, mas eu queria ver essa visão do Nolan, tem sido muito bem recebido, por exemplo, nos Estados Unidos, o filme. Eu acho que a ideia é legal, e fazer essa partida bem analisada aqui, tentar esmiuçar essa partida do Einstein e do Oppenheimer, tá bom? Espero que vocês gostem, logo após a vinheta. Bom, vamos ver então aqui a partida, pessoal. Essa partida é uma partida interessante, obviamente, dois grandes físicos e gênios, né, da história da física. O que ocorre é o seguinte, pesquisando, já tinha uma ideia mais ou menos, conversei com físicos, amigos meus, e existe uma questão se essa partida realmente ocorreu. Essa que é a grande verdade, tá? Existem muitas partidas fakes ou montadas no xadrez, e alguns historiadores de xadrez acreditam que essa partida realmente ocorreu, mas tem uma gama que acha que isso não ocorreu, foi fake ou com nome trocado. Então, por exemplo, tem gente que acha que foi uma análise só essa partida, outros falam que, por exemplo, a data 1933 não poderia ter sido, eles não teriam se encontrado nessa data, em Princeton, provavelmente só em 1950. Outros falam que o Oppenheimer teria jogado essa partida com o filho do Einstein, Hans, ou seja, que não seria com ele. Enfim, tem uma série de detalhes aí se essa partida ocorreu ou não. Tá? Eu sou inclinado a acreditar que essa partida ocorreu, por alguns detalhes da biografia, por exemplo, que o Einstein fez posterior à morte do Lasker, né? Ele faz uma biografia, tem algumas frases que ele fala em relação ao xadrez, dizendo que o xadrez consome muitas pessoas e tal, que outros falam que o xadrez é uma perda de tempo, enfim, ele vai comentando algumas coisas, né? Mas ele gostava de xadrez, mas achava que o xadrez absorve muito, como a física também, evidentemente. Mas ele achava que a física, né, como pode, né, perder tempo com xadrez e tal. Não sei se também isso foi atribuído ao Einstein, tem muita informação desencontrada, mas, na minha opinião, acho que essa partida ocorreu, na minha opinião. O livro que se coloca é um livro de 1959, e esse livro foi se replicando, um em alemão, depois apareceu também essa mesma publicação em romeno, e todo mundo foi encaminhando essa versão de que essa partida teria sido jogada em 1933. Não sei, eu acredito que tenha sido jogada depois, tá? Mas o livro de 59, talvez sendo jogada ali em 50 mesmo, é uma boa possibilidade, tá? O fato é que é uma partida interessante, um jogo legal. Nós vamos ver aqui se vocês gostam de como jogou Albertinho, né? E como jogou o Oppenheimer. A partida seguiu aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, a famosa Ruy Lopes, a espanhola, né? Criada pelo padre espanhol lá nos idos 1500 e alguma coisa. Ou seja, uma das aberturas mais importantes do xadrez, considerada por muitos a mais perfeita do xadrez, a Ruy Lopes. Então, já é interessante observar que o Einstein já tinha um conhecimento de aberturas, né? Jogando aqui a Ruy Lopes. É natural, se fosse um principiante, que ele jogasse, por exemplo, iniciasse a partida talvez com o cavalo C3. E o Oppenheimer atacou o bispo aqui, e o Einstein recuou.
Também seria comum imaginar bispo toma cavalo, já tomar uma peça, coisa que principiante faz muito, vai trocando as peças. Não era o caso do Einstein. Quando jogou bispo A4, o Oppenheimer jogou B5 aqui, atacando o bispo. Também é uma jogada natural, né? Os jogadores gostam de atacar as peças. O Einstein recuou com o bispo aqui e o Oppenheimer jogou cavalo F6. Estamos parecidos numa posição mais ou menos de Ruy Lopes aberta, porque agora o Einstein rocou e largou o peão. Um conceito interessante, né? Provavelmente tem muito jogador que jogaria D3 aqui agora, alguns tentariam cavalo G5, enfim, algumas coisas do tipo. Mas o Einstein seguiu com roque, um conceito de quem já tem noção de xadrez, que é entregar o peão para poder desenvolver rapidamente as peças, né? Eu sempre brinco com os alunos e eu coloco assim, que no xadrez, na abertura, você deve fazer o seguinte mantra. Na hora que você for na abertura, você tem que pensar assim, desenvolver rapidamente em direção ao centro. Para quê? Para ganhar espaço. Para quê? Para ter mais casas para as peças. Para quê? Para depois atacar. É um mantra assim rápido que você coloca. Então, se você estiver desenvolvendo rapidamente as peças na abertura, ruim não vai dar. O Einstein, então, rocou, largou aqui o peão. O Oppenheimer toma o peão aqui em E4. Esse é um dos grandes problemas. Pegou o peão central do Einstein. E aqui é curioso ver a ordem de lances, porque normalmente essa ordem, o peão já estaria aqui em D4, por exemplo, e quando joga D5, cai numa variante aberta da Ruy Lopes. Mas nessa ordem de lances que ficou, o Einstein jogou o lance forte, realmente, torre 1 atacando o cavalo, que é normal, porque provavelmente o Einstein teve muito contato com o Lasker, era muito amigo do Lasker, para quem não sabe, o segundo campeão mundial. Há relatos de que eles teriam até compartilhado apartamento, enfim, eram muito amigos, né? E se falava muito de xadrez. Na biografia que eu citei anteriormente, no início do vídeo, o Einstein comenta que ele recebeu muito mais do que deu do Lasker, muitos comentários. Mais tarde, por exemplo, tem um fato curioso, 100 pessoas escreveram contra a teoria da relatividade do Einstein, e uma dessas pessoas, citadas aí nos anais dos livros antigos, né, teria sido o próprio Lasker. Ou seja, curioso, né, ele não acreditava na teoria da relatividade do Einstein, o Lasker. Enfim, mas por esse contato que eles tiveram, e o Einstein comenta isso, seguramente eles tiveram, assim, na análise de xadrez, comentários, e o Einstein, para jogar dessa maneira, seguramente estudou um pouquinho, viu algumas coisas com o Emanuel Lasker. Na partida, o Oppenheimer joga aqui D5 para defender o cavalo, e o Einstein joga aqui A4, ó, com o conceito de tomar o peão e ameaçar tomar a torre lá em A8, né? Esse lance, na verdade, não é bom. O melhor lance aqui agora seria jogar cavalo C3, pessoal, atacando aqui o peão de D. E se você joga cavalo por cavalo, segue aqui o peão de D2, toma C3. Esse lance aqui me lembra até uma variante do Hermann Claudio, se não me engano, Farah Hermann, né? É o nome dessa variante que o Hermann Claudio jogava na variante aberta do Ruy Lopes. Lembra bastante essa ideia aqui, para quem quiser procurar a partida que o Hermann Claudio, mestre internacional brasileiro, ele tem essa ideia aqui numa das linhas da variante aberta da Ruy Lopes, que não é o caso aqui. Mas esse seria o lance mais forte, porque após cavalo por cavalo, peão de D toma, atacando aqui os dois peões. As pretas teriam que jogar aqui. E aqui a melhor jogada é A4 mesmo, porque se você toma o peão, pessoal, aí o que acontece? Depois de cavalo toma cavalo e torre toma cavalo, vem C6, e esse bispo fica meio preso aqui, tá vendo? Por causa dessa muralha de peões. Não vai ser muito fácil você tirar esse bispo daqui. Então tem que tomar cuidado para recuperar o peão, tá? O que ocorre é que a jogada seria A4, criando problemas para o peão. Então, trocar tudo e depois tomar o peão em D5. Se você toma o peão, é horroroso, porque aí eu vou jogar bispo toma e já mantenho uma cravada aqui, o cavalo tomando o peão, problemas com o rei centralizado. Então, esse lance não pode. E se você joga B4, tentando fechar a posição, aí eu jogo aqui A5 e, novamente, eu tenho essa diagonal, um lance muito comum nessas posições de Ruy Lopes, para poder jogar lá e atacar em C6. Bom, o que ele poderia tentar? Torre B8 aqui, seria uma ideia, tentando manter aqui o peão. Mas eu posso jogar peão, toma peão aqui, peão, toma peão. E agora um lance muito forte é torre A6. Tem uma coleção de livros franceses de iniciação, traduzido aqui para o português, que tem na biblioteca do Clube Atlético Paulistano. Tem uma partida do Keres, muito parecida com essa aqui, que ele ganhou, se não me falha a memória, foi do Prodígio Espanhol.
fugiu o nome dele aqui agora, porque ele ataca com o cavalo aqui e fica pressionando. Uma partida interessante, se der eu coloco aqui na descrição. E você ativa a torre para A6 e você entra aqui jogando, pressionando o cavalo. Então vamos supor, na hora que joga aqui, você sacrifica a qualidade e quando dama toma, cavalo por peão. Tá difícil aqui encontrar casa para dama, e quando você joga a dama B6, você leva esse golpe aqui, cavalo por F7. Não pode tomar de bispo que está cravado. E se você toma de rei, dama F3 cheque. Não pode vir para essa linha, pessoal, porque se você joga aqui, já pode levar dama, toma peão, está atacando o bispo. E se você vai para G8, mais um sacrifício aqui de qualidade, torre toma bispo. E se você jogar dama toma peão aqui, bonitinho, e você tem ataque de mate. Aqui dama, toma dama, cheque mate. Acontece muito isso, às vezes, em linhas do ataque fegatelo. Posso até mostrar aqui, por exemplo, rapidamente um fegatelo. Ataque fígado frito. Bispo C4, aí joga lá. Ataque fegatelo. D5, toma aqui, tem vários lances, mas quando toma, todo mundo conhece o cavalo por F7, né? Aí teríamos isso, cavalo toma, cheque, se você jogar o lance horroroso, o mesmo mate aqui, tá vendo? O mesmo padrão de mate que vocês acabaram de ver. Porém, um lance mais forte aqui é D4. Muita gente joga o D4 aqui sem precisar sacrificar o cavalo. E após peão toma, você joga roque, ele tenta bloquear a coluna aqui do torre E1, torre E1 aqui, pressionando aqui a cravada com o bispinho E6, e quando você joga aqui a um passo de rocar e resolver o problema, o mesmo golpe que vocês acabaram de ver na partida do Einstein. Se tomar de dama, depois desse está perdido por causa da cravada, né? E se você tomar de rei, você leva aqui, se tomar aqui de rei, você leva aqui cheque, e quando você vem para cá, você leva cheque aqui, torre por bispo, perdão, e cheque aqui, e temos essa situação de mate. Então, é um sacrifício muito parecido que ocorre aqui na partida do Einstein, né? A mesma situação que nós estamos vendo ali. Ou seja, esse foi o lance que o Einstein jogou, mais cavalo C3, voltando aqui, na hora que joga, então, cavalo toma, bispo E6, A4, perdão, aqui, torre B8, né? Peão toma peão, torre A6 atacando o cavalo, dama D7, o mesmo sacrifício ali. Ó. Cavalo toma, quando a dama sai, cavalo toma F7, tá vendo? Isso eu mostrei para vocês rapidamente o fegatelo, para vocês verem os padrões, tá, pessoal? O padrão do mate com rei em G8, padrão do sacrifício em F7. Quanto mais padrões táticos e estratégicos um jogador tem, mais ele vai ter precedente para as partidas, né? No caso aqui, quando joga rei toma cavalo, cheque, e quando joga aqui perde, se você jogar aqui rei G6, bispo por peão. Lance fantástico, porque quando joga bispo por bispo, já tem aqui sequência de mate, pessoal. Cheque, quando vem para cá, cheque, olha que bonito. Quando toma, cheque, rei aqui, cheque, rei aqui, e o rei é caçado no meio do tabuleiro. Duvido muito que o Einstein tenha visto tudo isso, é uma linha muito difícil, né, de você encontrar esses lances, mas mostra o problema de falta de desenvolvimento e rei centralizado. Então, é um ataque monstruoso aqui. O Einstein não jogou esse lance. Ele jogou aqui A4, que é um lance temático até nessas posições de Rui Lopes. Tem gente que joga a torre B8, tem gente que avança, mas esse lance é um erro. Porque aqui, Oppenheimer poderia ter jogado o bispo C5 e a partida está ganha para as pretas. Porque como é que você segura aqui essa ameaça? Muito difícil segurar aqui, tá, pessoal? Então tem ataque até a torre E2 aí, que D4 toma, cavalo toma, e se você jogar aqui, já tem sequência como essa, quebrando os peões, né? O computador eu dei uma checada, ele dá esse lance, toma, ataca o cavalo, e depois de cavalo sai, por exemplo, dama cheque aqui, o rei está desamparado, está entrando o bispo, são torre e 2 peões por 2 peças, mas as peças brancas estão todas sem desenvolver. Ou seja, o Oppenheimer tinha essa possibilidade aqui de jogar após o A4, bispo C5, né? Ganhando. Mas ele deve ter visto aqui a cravada e jogou B4. E nesse momento, o Einstein segue com a ideia original, que seria tirar o cavalo aqui de E4, o Oppenheimer joga cavalo C5, e finalmente cavalo por peão, recuperando o peão,
ameaçando dar um descoberto tremendo aqui com cavalo toma cavalo, por exemplo. E na partida ele jogou cavalo E7, talvez aqui tomar e bispo E6, mas é muito difícil, né? Porque quando toma e joga, por exemplo, bispo E6, você pode tomar e também a situação está grave com cravada e ataque para todo lado, né, pessoal? Resultado, ele acabou jogando aqui cavalo E7 e a situação é difícil, porque depois aqui de dama F3 teria que jogar aqui bispo E6, talvez para dar alguma resistência, mas o Oppenheimer já percebeu, já saiu da abertura, começou a ter alguns problemas de tática e comete um erro muito grave, que seria aqui o F6. Ou seja, até um certo ponto, a partida ela mostra um certo nível técnico, vamos assim dizer, e a gente percebe claramente que o Einstein conhece mais xadrez que o Oppenheimer, a gente percebe pelo fato de rocar, entregar o peão, esse lance A4, né? Os detalhes precisos é muito difícil, claro, para amadores, mas essa jogada F6 aqui mostra que o Oppenheimer realmente ficava nesse nível técnico um pouquinho, sabe, de iniciante, porque F6 você não pode jogar. Todo jogador conhece aqui a debilidade da diagonal do louco, né, pessoal? O famoso mate do louco. Então, esse F6 não pode, porque depois de dama H5 cheque, já está difícil para ele. Como é que ele vai resolver aqui? O rei não pode sair, cavalo também não pode, porque você poderia tomar o cavalo com cheque, jogar cavalo cheque pegando a dama, ter um descoberto aqui terrível. A partir daqui já não tem mais graça, porque ele joga G6 e vem uma jogada muito forte aqui, que é cavalo toma peão, e nós temos a cravada aqui, não pode jogar cavalo toma, que tem a famosa cravada absoluta, que todo mundo sabe aqui, no cavalo não pode sair, e se você toma de peão, a cravada relativa, que o pessoal fala muito nos livros, os dois tipos de cravada que tem. Ele acabou tendo que tomar aqui o cavalo, segue dama, toma torre, e o jogo já está perdido. Quer dizer, a partir daqui, a partida não tem mais graça, vamos assim dizer. Teria várias maneiras aqui do Albert Einstein vencer o jogo. Mas a partida seguiu assim. Cavalo toma, peão toma aqui, dama D6, tentando reorganizar um pouco a defesa, mas na realidade existe a ameaça de bispo aqui, porque o bispo está cravado, absoluta. Talvez tirar o rei, né? Para poder evitar minimamente essa possibilidade. Mas ele jogou dama D6 e lá se vai mais uma peça aqui, porque tem a cravada absoluta aqui, cravada absoluta aqui. A situação muito difícil de defender, com material a menos, difícil. Jogou aqui e agora cai a peça. Einstein toma mais uma cravada relativa aqui, ó. Já está chegando dama para uma outra cravada, ou seja, já tem torre a menos, material a menos. Aqui, qualquer coisa ganha se você não der um blunder, né? Jogou bispo B7, tentando cravar também aqui, mas ele joga dama G7, sai da cravada, 3 ataques aqui em cima da peça. Oppenheimer tenta defender. Cavalo D2 para desenvolver, trazer o restante das peças para o ataque. Ele tenta organizar alguma defesa, levar o rei, mas ele está numa cravada, ele está atado aqui. Já poderia simplificar, né, pessoal? Já está presa todas as peças. Ele joga aqui, e depois que joga esse lance, que não tem o que fazer, o que é curioso é que o Einstein faz um lance que mostra bem que ele tinha uma noção maior do que a do Oppenheimer. Ele joga esse fino cavalo C4 atacando a dama aqui. Esse tipo de jogada para abrir linhas, veja que ele já tinha aqui a torre, colocou a outra torre, ele está querendo abrir linhas em cima do rei do Oppenheimer, ou seja, é um conceito muito interessante de quem já viu xadrez. Quando ele joga peão aqui, toma cavalo, peão toma peão, crava a dama, e após aqui dama toma, torre toma dama, cheque, rei sai, bispo por cavalo, e finalmente o Oppenheimer abandonou. Ou seja, pessoal, é uma partida entre dois físicos amadores. Claramente se observa que o Einstein tinha mais conhecimentos de xadrez do que o Oppenheimer. Isso levando em consideração tudo que eu falei para vocês, se essa partida realmente aconteceu, se não foi análise, se não foi com outra pessoa, nomes trocados, enfim. Mas levando em consideração, eu acredito que essa partida tenha sido jogada, a gente percebe que o Albert Einstein tinha mais conceitos. Só essa frase que ele fala de que o xadrez absorve muitas pessoas é uma frase de quem praticou xadrez, como ele mesmo reconhece na infância. Então, ele sabia, tendo uma amizade tão importante com um
um ex-campeão mundial como o Lasker, é óbvio que ele sabia das dificuldades, né? O Einstein falou de outros jogos, o Lasker falou de outros jogos para ele, então ele tinha noção, estudou um pouco o jogo e sabia o quanto que o xadrez pode abstrair, assim como a física. Então, só por esse jeito de jogar, um lance como o cavalo C4, tá na cara que o Einstein jogava muito melhor que o Oppenheimer, então era difícil aqui para o Oppenheimer ter alguma chance com Einstein. Uma partida interessante, vai estar então na playlist das pessoas famosas que jogam xadrez, personalidades. Eu acho que não percam o filme amanhã, porque Christopher Nolan, um baita de um diretor. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.